Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Hoje o FRK Explica vai tratar de compra e venda de imóveis, os cuidados necessários quando você faz esse tipo de negócio. Aproveito para iniciar agradecendo a Oliveira Campos Consultoria, na presença da Sebastião e da Carol. Eu sou o Roberto, do FRK. Eu hoje vou tratar de um tema que me traz grande satisfação. Eu comecei a minha vida profissional lidando com compra e venda de imóveis. Participei de inúmeros negócios, né, assessorando clientes, tanto na parte vendedor como na parte comprador. E pude ver ao longo desse espaço de tempo, né, que a compra e venda de imóveis está longe de ser um negócio simples, né? Envolve, cada negócio é um negócio diferente, as pessoas também diferentes, surgem problemas, às vezes, de variada gama, que precisam de solução, e de modo que é um assunto que me compraz demais tratar neste webinar aí com vocês. Bom, o FRK é composto por mim, pelo Dr. Antoine e pelo Dr. Luiz Carlos. Em breve teremos mais um sócio, o Dr. Henrique. O escritório atua na área de divórcio, família e sucessões em geral, faz processos de inventário, lida com pensões alimentícias, e aí na parte de direito de família. Na parte de direito empresarial, atua preventivamente no exame de contratos, eventuais litígios e desentendimento entre sócios, apoia outros escritórios de advocacia na segunda instância, na fase de recurso, sustentando teses que possam viabilizar a mudança do entendimento dado pelo juiz de primeiro grau, e tem expertise na área de mediação. E a mediação é um modo de auxiliar as pessoas que estão em conflitos, né, a encontrar elas próprias uma solução para os problemas. Por favor, Sebastião, os seus recados. Ótimo, ótimo, Roberto. Que bom estar todos vocês aqui com mais esse evento. A gente tem todo esse período da pandemia, o FRK tem feito uma série de webinários que têm sido muito produtivos. Nós, a Oliveira Campos, temos o prazer de apoiar em toda a divulgação, em toda a estruturação desse webinar. E para que vocês possam aproveitar de fato ao máximo esse evento, algumas dicas aí. A gente deve demorar mais ou menos, deve durar mais ou menos 1 hora ou algo próximo disso. Quando vocês quiserem mandar alguma pergunta, fiquem à vontade para mandar isso aí pelo chat. Nós vamos, normalmente, no final da apresentação, nós temos um espaço especialmente destinado para responder essas perguntas. O Dr. Roberto vai aproveitar um tempinho aí para tirar as dúvidas que vocês tiverem. Essa apresentação que vocês estão vendo, ela está sendo gravada, depois fica disponível para todos vocês. A gente vai enviar um e-mail para vocês, inclusive, avisando sobre essa gravação. Fiquem muito à vontade para compartilhar e, especialmente, fiquem à vontade para seguir os nossos materiais, as nossas postagens nas redes sociais. É sempre muito bom ter vocês acompanhando esses materiais. Eu lembro também que o FRK tem uma quantidade bastante vasta, bastante grande de produções de conteúdo que são de extrema relevância para todos vocês, para todas as pessoas, no que diz respeito a direito de família, direito, como o Roberto estava falando, de compra e venda de imóveis, enfim, em várias instâncias do direito. Então é legal que vocês acompanhem. Por exemplo, tem lá um guia do imóvel, que tem bastante informações relevantes sobre isso, o guia do divórcio. Algumas pessoas falam, poxa, melhor que não tivesse divórcio. Que seja,
mas quando ele for necessário, como é que a gente faz isso da melhor forma possível? O guia do idoso, ou seja, quais são os direitos que o idoso tem e que muitas vezes não se conhece. Aqueles que tiverem interesse, inclusive, além de poder baixar no próprio site do FRK, podem mandar aqui no chat, mande o seu e-mail e fale, eu quero o guia tal, que nós providenciaremos também para vocês depois o envio desse material. Sejam muito bem-vindos novamente. Está com você, Roberto. Muito obrigado, Sebastião. Bom, vamos começar, então, a nossa exposição colocando, primeiramente, que a compra e venda de imóveis é um negócio que, como qualquer outro negócio, lógico, traz riscos, né? Você minora esses riscos ou os abrevia através de documentação, cercando-se dos cuidados e da documentação necessária. Quando tomei conhecimento desse tema e me dispus a falar sobre ele, me lembrei do início da minha vida, né, e quando eu fui comprar o meu primeiro imóvel. E é curioso como, de lá para cá, minha visão mudou sobre esse assunto. Mas, naquela oportunidade, para mim parecia uma grande confusão. Eram muitos detalhes para serem observados, muitos documentos para serem vistos. Então, naquela oportunidade, eu optei por me socorrer de um advogado que também atuava na área imobiliária. A primeira coisa que esse advogado me disse naquela ocasião foi o seguinte: Roberto, a primeira coisa que você tem que saber é que quem compra imóvel não paga comissão, ok? A comissão de corretagem é do vendedor, não é do comprador do imóvel. Primeiro ponto que ele me disse, até me trazendo um certo alívio naquela oportunidade, que era um assunto, era uma das questões que me preocupava. As outras coisas que ele me disse em seguida foram de extrema importância também. Disse-me ele, você quando vai tratar do assunto da compra do seu imóvel, você precisa dividir as coisas, né? Você primeiro tem que pensar na documentação dos vendedores do imóvel, que é uma, e depois você tem que pensar na documentação do imóvel em si. Isso é de extrema importância. Então, exemplificando, você tem que pedir, por exemplo, se a pessoa for casada, a certidão de casamento, né? Se for solteira, a certidão de nascimento. Você tem que solicitar lá as certidões de distribuidor, né, para atestar que contra aquela pessoa não existe nenhum problema mais sério. Você tem que pedir a matrícula do imóvel, né? Assim, isso é um exemplo, pessoal, porque há vários outros documentos igualmente importantes, né? Mas de todos os documentos, né, o que eu sempre chamo muita atenção é para a matrícula, porque a matrícula traz lá todas as informações necessárias para você fazer um juízo a respeito das circunstâncias e do que sucedeu com aquele imóvel que você está interessado em comprar. Inclusive, há uma lei de 2015, né, que dispõe que o comprador de imóvel não se sujeita a eventual problema que ele tenha se aquele problema não constar expressamente da matrícula. Então, isso demonstra que a documentação prévia é de extrema importância e, por isso, é necessário que ela seja exigida, é necessário que ela seja examinada com cuidado. Bom, você definiu mais ou menos essas questões. A próxima etapa do seu procedimento de aquisição é tratar do instrumento, né, de compra e venda com o vendedor. Esse instrumento é um documento que é um contrato, que as cláusulas e condições
são definidas por vendedor e por comprador, né? Existem algumas cláusulas básicas, né, que o compromisso tem que ter, como as partes, a identificação, o imóvel, né, que está sendo negociado, as condições, o preço de venda, as condições de pagamento, né, os documentos que têm que ser apresentados pelo vendedor. E aqui, pessoal, eu faço um link com o que eu acabei de falar lá atrás, né? Nesse compromisso que você vai celebrar, nesse instrumento, você vai constar, logicamente, vai fazer constar toda a documentação que o vendedor é obrigado a te apresentar para exame, não é? Essa documentação, depois de apresentada, poderá indicar a necessidade de solicitar outros documentos, né? Mas essa é uma avaliação que você só vai fazer após a apresentação dos documentos que são necessários, né? Uma das condições também, uma das cláusulas importantes nesse contrato é a questão da posse, né? O contrato tem que estar bem definido em que momento o comprador vai receber a posse do imóvel, tá? É comum também, quando você celebra esse contrato de compra e venda, você estabelecer um sinal, né? O sinal nada mais é do que uma garantia para quem está vendendo de que eu, como comprador, desejo realmente comprar aquele imóvel. E quem está vendendo, né, deseja vender, né? Então, o sinal ele é parte integrante do preço depois que o negócio prossegue. Algumas pessoas perguntam se depois de celebrado o negócio, assinado o contrato, se é possível a desistência, né? E aí é uma coisa curiosa, né? Porque você falar de desistência depois que você assinou o contrato parece ser uma coisa estranha. Você tem que pensar essas coisas, lógicos, antes de assinar o contrato, o compromisso, né, o instrumento de compra e venda. Mas sim, é possível que o vendedor ou o comprador desistam do negócio, né? Afinal, é aquilo que eu disse, todo negócio tem seus riscos, né? Não é impossível que isso aconteça. Porém, né, a desistência do comprador ou do vendedor tem consequências, né? Tem consequências legais, né? E a consequência se a desistência for do comprador é exatamente a perda do sinal a favor do vendedor. Se a desistência for do vendedor, aí ele devolve o sinal, porque afinal de contas ele não vai ficar com um dinheiro de uma coisa que ele desistiu de vender, né? E mais o equivalente a título de multa. A coisa, então, se processa dessa forma, né? Por isso é importante você ter certeza, antes de assinar o documento de compra e venda, que você não se arrependerá daquele ato, tá certo? Bom, saindo dessa parte de compra e venda de imóvel entre particulares, a gente vai ingressar numa outra seara, que é a compra e venda celebrada com construtoras, incorporadoras de imóvel na planta, tá certo? Diferentemente do que acontece quando você celebra um contrato particular com pessoas que não têm por hábito, não têm por profissão comercializar imóveis, né? Que a legislação aplicável ao Código Civil, aqui, nessa modalidade de negócio, a legislação que incide já é o Código de Defesa do Consumidor e a Lei de Incorporação Imobiliária, né? E importante que você, quando vai celebrar ou se interessa em comprar um imóvel de uma incorporadora ou de uma construtora, você tem que ter em mente, né, antes de fazer isso, averiguar, né, com quem você está negociando, né? Uma das coisas importantes
que o comprador tem que fazer é, por exemplo, verificar se essas empresas, né, a construtora, a incorporadora, cumpre, né, tem reclamações quanto a cumprimento de prazo de entrega, né, dos imóveis que vende. Isso você pode consultar em órgãos públicos, como o PROCON, por exemplo, né? É importante também você ter documento, né, que comprove a regularidade do empreendimento, né? E nas incorporações imobiliárias, o documento que você vai solicitar é exatamente o registro, né, do cartório, do registro de imóveis, onde vai lá constar essa incorporação imobiliária, né, a matrícula do imóvel, constando a destinação específica da construção. Recentemente, a lei de incorporação imobiliária sofreu uma modificação, né, por uma lei de 2018, e que trouxe aí uma série de questões novas que não tinham previsão na lei de incorporação imobiliária, que era de 1964. Aqui, pessoal, quando você trata da compra e venda de imóveis de incorporadoras e construtoras, você precisa lembrar que existe um direito de arrependimento, né? Você tem, quando você faz esse tipo de negócio, desde que você faça o negócio fora da sede do incorporador, né? Em feirões ou estandes de venda, você tem o direito de se arrepender, né? Isso é uma regra que está na lei nova, né, a 13.786, mas que já era utilizada, já era exercitada o direito de arrependimento com base no Código de Defesa do Consumidor, né? Então, esse dispositivo legal que permite o direito de arrependimento nada mais é do que, de uma certa maneira, né, uma transcrição lá, do Código, do artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor. Bom, os contratos que você celebra com incorporadoras e construtoras, eles têm algumas particularidades, né? Esses contratos, na verdade, são pré-determinados, né? O interessado, o comprador do imóvel, ele não vai discutir, não vai tratar de nenhuma cláusula do contrato. A única coisa que ele vai realmente ter liberdade para definir são as condições do negócio, né? Preço, forma de pagamento, prazos, né? Juros, a correção monetária incidente, tá certo? Então, isso são questões que nesse tipo de contrato, você pode perfeitamente negociar. Mas cláusulas propriamente do documento, pela natureza dele, não é possível, não é passível de negociação nem de modificação. Aqui nesse campo, até para vocês entenderem melhor, né, é cabível um exemplo. Algum tempo atrás, a gente foi procurado por uma pessoa que havia comprado um imóvel na planta e depois de alguns anos pagando o imóvel, por uma questão de dificuldade financeira, não foi possível continuar e optou-se pelo desfazimento do contrato. Surpreendentemente, quando ela se dirigiu à incorporadora, recebeu a resposta de que, naquela situação, ela perdia totalmente os valores que ela havia pago, né? Então, para vocês verem que, numa situação dessa, a solução realmente é o judiciário, né? É uma cláusula do contrato que parece-me absolutamente abusiva, né? Afinal de contas, não é possível retirar do comprador a possibilidade de receber, ainda que em parte, todo aquele valor, né, que a pessoa despendeu na compra do imóvel.
Agora, a gente tratou do direito de arrependimento do comprador, né, no instante de venda, arrependimento que ele pode exercitar aí no prazo legal de 7 dias, né, e a gente vai falar um pouquinho do cumprimento do contrato, né, celebrado com a incorporadora, né. O cumprimento aqui, eu vou falar, lógico, cumprimento das duas partes envolvidas no negócio, mas vamos começar falando do cumprimento do contrato pelo comprador, né. O que acontece quando o comprador, né, não exercita, não faz a prestação que o contrato impôs, né? Nesse caso, pessoal, quando isso acontece, o caminho natural é realmente o desfazimento, né? O desfazimento por ato do comprador, né? E o desfazimento por ato do comprador na legislação, né, impõe que a construtora restitua a ele, né, 75% de tudo que ele houver pago até o momento do desfazimento, né? Lá na lei, né, também tem uma previsão do comprador indenizar, né, algumas coisas quando ele está no uso do imóvel. Então, mas essa obrigação é muito difícil de surgir quando há o descumprimento do contrato pelo comprador, porque as incorporadoras, né, elas só entregam a chave do imóvel quando o preço está quitado, né? A maioria, no geral, né, a maioria das pessoas que compram imóveis na planta, né, elas pagam esse saldo com financiamento bancário, né? Então, quando se houver algum inadimplemento, já não será, né, com a construtora o problema, né? Porque ela sempre recebe antes, né, o valor do saldo devedor, ok? Mas eu falei de não cumprimento do contrato pelo comprador, né? Mas também existe a possibilidade de o contrato não ser cumprido pela construtora, né? Por exemplo, o prazo de entrega, né? Muitas vezes a construtora não cumpre esse prazo, né? E aí o desfazimento do negócio, se ocorrer, será por ato da construtora, né? Nesse caso, a lei tem lá os dispositivos legais que tratam dessa matéria, né? E o desfazimento por parte da construtora implica na devolução de tudo que ela tiver recebido, né? Com correção monetária, né? A mesma aplicada nas parcelas do contrato, né? E o prazo de 60 dias ela tem que fazer a restituição, né? O cliente pode optar por não desfazer o negócio, ele pode optar por receber o imóvel mesmo após o descumprimento do prazo. E, nesse caso, a lei prevê uma indenização, que é de 1% incidente sobre todo o valor que a construtora recebeu, né? E é contado esse 1% por mês, né, de atraso, ok? Então, o comprador pode perfeitamente manter o negócio e receber indenização desde que ele receba o imóvel. O prazo de entrega tem uma tolerância, né? Quando a construtora não cumpre, 180 dias é esse prazo que a lei prevê, né? Até 6 meses, findo o prazo que ela deveria entregar. Então, terminou o prazo, ela ainda terá mais 180 dias para cumprir a entrega do imóvel. Até aí, não existe nenhuma
sanção contra a construtora. Até aí, ela não pode ser considerada como estando descumprindo o prazo de entrega. Ok? Bom, eu chego ao final da minha apresentação, né? E fico à disposição para responder perguntas e algumas questões que vocês têm. Ótimo, Roberto. Tem uma série de questões aqui que as pessoas foram colocando ao longo da apresentação, e aí eu acho que vale a pena estender um pouquinho mais, que o tema é bastante amplo aí em tudo que você está explicando. Vamos lá. Primeiro, acho que até foi o Newton que colocou, ele coloca assim, vocês acham, é uma pergunta muito mais opinativa, eu diria. Vocês acham que o regime de afetação resolveu o problema de descrédito dos imóveis vendidos na planta? Ele até coloca entre parênteses o fenômeno ENCOL. Ele diz isso porque, infelizmente, no mês passado, tivemos um caso idêntico com uma incorporadora aqui em Uberlândia, deixando vários adquirentes na mão. Talvez valha a pena até falar um pouquinho do que é exatamente o fenômeno ENCOL que ele está falando, como é que é esse caso de deixar na mão que ele está comentando. Então, vamos lá. Obrigado pela pergunta. Você me dá a oportunidade de esclarecer um pouco essa matéria, né? Então, o patrimônio de afetação estabelecido legalmente deveria, sim, resolver essa questão, né? De impedir que as pessoas sejam vítimas de pessoas inescrupulosas quando compram imóveis em incorporadora, né? O patrimônio da afetação, ele segrega, né, do patrimônio da incorporadora aquele imóvel destinado ao empreendimento, né? E todo recurso dos compradores das unidades devem, né, ou pelo menos deveriam, ser destinadas a essa construção. De modo que, ainda que houvesse, por exemplo, a falência do incorporador, a obra não se paralisaria, né? Ele está trazendo essa questão desse caso que aconteceu, né? E pelo exemplo que ele traz, parece que a lei que trata do patrimônio de afetação não resolveu o problema, né? Porque ela veio justamente depois daquele caso envolvendo a Incol, né? Em que muitas pessoas despenderam todas as economias, às vezes as economias de uma vida, né? E acabaram não recebendo os imóveis, e no fim a Incol faliu, né? Foi um dos maiores escândalos nessa área de venda de imóveis no Brasil, né? E ninguém, no final das contas, conseguiu se ressarcir ou receber de volta aquilo que pagou. Eu, inclusive, sou advogado em um caso, por incrível que pareça, em que tem uma questão envolvendo a Incol e que já dura aproximadamente 30 anos esse caso, né? E é exatamente de uma associação de moradores tentando reverter uma questão jurídica, né, envolvendo um dos imóveis que a Incol incorporou e que não entregou, né? Então, eu responderia dizendo o seguinte, eu não sei se resolveu, né? Eu tinha esperança que tivesse resolvido, tá certo? Mas pelo frigir dos ovos, né, pelo exemplo que o Milton traz aí, essa situação, infelizmente, não foi completamente resolvida com essa lei que trata do patrimônio de afetação. Mas a intenção da lei era essa, era que esses fatos não ocorressem mais. Muito legal, Roberto. Você acha que pelo menos minimizou a problemática, na sua opinião? Sim, minimizou, porque as pessoas quando compram um imóvel com patrimônio de afetação, né, acredito, tem outra viés psicológico, né, porque o objetivo dessa sistemática é exatamente proteger o investimento, tá certo? De quem está comprando. É isso. Então, se não resolveu, com certeza, em grande parte, minimizou demais o impacto, né, dessas coisas aí com relação aos adquirentes de imóvel na planta. Excelente, excelente. Uma outra questão que se coloca aqui, Roberto,
Quando o apartamento está na planta, a taxa de corretagem é de responsabilidade da construtora? Pois é, não é, né? Não é. A construtora e as incorporadoras, como são fornecedoras de produtos, né? Ou seja, elas vivem da venda de imóveis, né? Elas transferem, não é que elas transferem, esse ônus legalmente, né? Passa a ser de quem compra, né? Porque, inclusive, quando você compra o imóvel da incorporadora na planta, esse valor, aí seguindo as regras novas da lei de 2018, ele é destacado do preço do imóvel, né? Não só com relação ao valor, mas com relação a quem recebe, né? Então, a taxa de corretagem é paga pelo adquirente da unidade, separada, né, do preço, né? E o preço em si, né, é a retribuição que a construtora, que a incorporadora busca com o retorno financeiro do trabalho que ela desenvolve, né, profissional. Então, a lei, inclusive, de 2018, isso não existia na lei anterior, né? Ela deixa isso muito claro quando ela estabelece lá, num dos seus artigos, né, que é preciso constar expressamente do contrato, né, a taxa de corretagem paga pelo adquirente e as pessoas, os corretores que vão receber aquela taxa. Então, ela é separada, né, do preço, né, e com destinação específica. Muito legal, Roberto, muito legal. Tem uma outra pergunta aqui bastante interessante também, ela é um pouquinho longa, eu vou tentar ler aqui para vocês, você dá o seu parecer. A pessoa fala que vendi há 5 meses meu apartamento e a vaga na garagem. O apartamento tem a matrícula em separado da vaga de garagem, mas o IPTU é um só. A compradora do apartamento financiou a aquisição e o valor abrangeu o apto, o apartamento e a vaga na garagem. Mas no instrumento particular para a aquisição do imóvel, o banco não fez constar a aquisição da vaga, consta somente o apartamento. Como regularizar essa situação? Perfeitamente, Sebastião, uma boa pergunta. Então, pelo teor da pergunta, a gente percebe que houve algum equívoco no banco, né? Parece ser uma hipótese de erro na hora de documentar o negócio jurídico de compra, de venda, né? Do imóvel, na hora de assinar o contrato, né? Na hora de constar do contrato celebrado com o banco, né? Esse problema me parece que seria resolvido, não é uma coisa de difícil solução, né? Teria que aditar o contrato originalmente celebrado com o banco para incluir o que faltou, né? Então, incluir no contrato a vaga de garagem, né? E ratificar, né? Os demais termos, as demais cláusulas e condições do negócio. Até porque o contrato errado, né, produzido errado e levado, consequentemente, a registro errado, acaba prejudicando o banco, que tem a garantia diminuída, né? Porque se a vaga de garagem ela faz parte, integra o apartamento, né? Quando eu coloco no contrato só o apartamento, eu retiro da garantia, retiro do banco uma parte, né? Daquilo que deveria ficar submetida a essa garantia, pelo empréstimo concedido. Então, a solução seria, de fato, aditar e ratificar o contrato para corrigir o erro. Muito legal, Roberto. Tem uma outra pergunta aqui que é mais ou menos assim. Estou tratando diretamente com o cartório a respeito da escritura de compra do meu imóvel e também do registro. Estou achando os valores muito altos. O que posso fazer para saber se os valores estão corretos? Puxa vida, pergunta difícil essa, hein? Porque assim, quando você, na verdade, os preços, né, e os valores, quando você faz essas coisas em cartório, elas são preços tabelados, né? Os recursos que entram no cartório, nem todos eles ficam com o cartório, né? Eles são repassados, inclusive, mas o valor é tabelado e a tabela segue o
o valor dos imóveis, né? O valor o valor venal dos imóveis. Aqui em São Paulo, o valor de mercado, né? Existe um valor diferente do valor venal para efeito de lavratura das escrituras, né? Então, eu não sei se dá para ela saber exatamente, considerando isso, né, como verificar se esse cálculo está correto. Ela pode pegar a tabela, pegar o valor do imóvel e conferir com a tabela, para saber se os valores que o cartório está cobrando são aqueles que estão lá previamente delimitados. Mas eu diria que, nesse caso, ela vai pedir o orçamento do cartório, e eu acho que ela tem que solicitar, né, um recibo, se ela pagar esses valores, com os títulos que ela está pagando, né, para ela poder, então, saber exatamente de onde que vem esses números, né. É difícil responder exatamente como fazer para resolver isso, porque são números e são cálculos que são feitos exclusivamente pelo cartório, né, com base no valor do negócio que está sendo celebrado, tá certo? Mas eu acho que, se ela pagar diretamente ao cartório e solicitar os recibos do que ela está pagando, ela vai ter resposta a essa questão. Vamos para uma última pergunta, Roberto, até porque a gente já está começando a chegar aqui bem à frente do nosso tempo e as pessoas estão aqui bastante questionadoras. Nesse tempo, principalmente, de muita gente comprando imóvel financiado, os juros estão relativamente baixos, uma pergunta que eu acho que cabe aqui bem sobre o imóvel comprado na planta, com financiamento bancário, terminei de pagar o banco, agora devo fazer a escritura? Pois é, Sebastião, essa também é uma excelente pergunta, né? Olha só, na verdade, esse contrato que você celebra com o banco e com a construtora, quando você faz o financiamento bancário, ele tem força de escritura pública, né? Ele estabelece lá a garantia e tudo, e na verdade, quando você registra esse documento, você só vai precisar depois, né, promover a liberação da garantia, que o banco vai te dar quando terminar de pagar o empréstimo, né? Então, não é necessário lavar a escritura. O próprio documento celebrado já tem essa qualidade, né? Já tem essa força de escritura pública, ok? Basta você baixar o gravame como termina de pagar o financiamento. Muito legal, muito legal. Poxa, doutor Roberto, você podia ter feito essa sua apresentação faz 12 anos, que eu fui comprar um imóvel e percebi que tinha dado sinal e ele tinha um monte de ações trabalhistas contra a empresa que era proprietária do imóvel. E aí eu Pois tive é. um tempo longo para até desfazer o negócio. Imagino, Sebastião, essas situações realmente são bastante complicadas. Olha, mas deixa eu te falar. Isso é porque, pelo que você está falando, talvez você não tenha tomado cuidado de solicitar as certidões, né? Porque, assim, quando você vai comprar imóvel, e exatamente para se proteger e para garantir que você está agindo de boa fé e que você está comprando bem, que você está comprando um imóvel que o vendedor não tem problema, que amanhã possa atingi-lo, né? Você vai lá na justiça pedir a certidão. Então, você costuma pedir a certidão do distribuidor da Justiça Estadual, da Justiça Federal, da Justiça do Trabalho, né? Você costuma pedir as certidões de cartórios de protestos, para ver se aquela pessoa tem um bom cadastro, se é cumpridora de seus compromissos, né? E quando você pede essas certidões, não tem como essas situações passarem, porque a certidão certamente vai trazer notícia, né, dessas ações, eventualmente ajuizadas em face do vendedor do imóvel, né? É lógico que você olhando a certidão por si só, aí é por isso que eu disse que precisa haver um profissional que possa interpretar as informações, né? Não é porque apareceu lá uma questãozinha numa certidão que você vai falar, não, puxa, não dá para mim comprar esse imóvel, tem risco. Não, né? Depende, né, do que é aquele problema que apareceu lá na certidão, tá certo? Se no seu caso tivesse aparecido lá na certidão uma reclamação trabalhista de R$1.000, né? Você Aí fica certamente ia mais ver, difícil, com certeza. você ia ver que tem lá um problema contra a consultora, mas é R$1.000. R$1.000
ou a construtora resolve, ou você mesmo resolve, se der um problema amanhã, você Claro, continuando o negócio, né? Então, o objetivo das certidões é exatamente esse, né? É muito proteger legal. quem compra, tá Muito bom? legal. Roberto, antes de mais nada, de novo, eu tenho certeza que todas as pessoas estão aqui comentando, fazendo vários elogios à sua apresentação. Se você quiser dar os últimos recados, e a gente vai para o próximo slide, aí, que tem alguns recados finais que certamente vão interessar a todas as pessoas que estão na sala. Ok. Como recado final, né, eu vou voltar a insistir, né, na questão da cautela, né, quando você vai comprar imóvel. Você não deve se precipitar, né? Você deve verificar direitinho, antes de assinar, antes de firmar a escritura definitiva, a documentação relativa ao imóvel, né? Você tem que pedir lá todas as certidões, né? Se de repente das certidões constar algum problema, você tem que verificar que problema é esse e até que ponto esse problema pode implicar num ônus, né, futuro sobre o vendedor e sobre o imóvel que você está comprando, tá certo? Você, tomando essas cautelas, né, embora o negócio de compra e venda de imóvel traga risco, você minimiza demais, né, a possibilidade de ter um aborrecimento futuro com isso daí. E vai curtir seu imóvel tranquilamente, né, sem maiores problemas, tá certo? Esse é Muito meu legal. último recado, né, para as pessoas que me ouvem aí do outro lado. Muito legal, Eu, Roberto. eu quero enfatizar que o nosso escritório está nesse projeto, o FRK Explica, né? Nós temos já alguns webinars realizados, convido a todos ter acesso a eles, né? Assisti-los, são webinars com questões de extrema importância, né? Com matérias muito atuais, né? Então, por favor, convido a todos a visitar as nossas redes sociais e assistir a esses webinars, tá bom? Ok. Vamos para frente. Também convido o pessoal, né, a acessar aí as nossas redes sociais, tá certo? E verificar os nossos conteúdos. Tá bom, Sebastião? É isso. Roberto, muito obrigado novamente. É um prazer a gente estar sempre junto com o público aqui que se interessou bastante pela apresentação. Nós contamos com vocês em novos eventos. Lembre-se sempre que nas nossas redes sociais, como o Roberto acabou de falar, tem lá a gravação dos nossos webinars antigos, né, os anteriores. Vale muito a pena olhar. E contamos com vocês, então. E obrigado de novo, Roberto, pela excelente apresentação. E contamos com todos vocês um novo webinar muito, muito em breve. Sejam todos muito bem-vindos e um bom descanso a todos. Agradeço a todos. Muito obrigado.